te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz do Senhor. Queria compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra e mais uma vez, né, assim, como o Senhor Jesus nos surpreende. Quando o Espírito Santo de Deus me acordou nessa manhã, né, nos dando a oportunidade, nos dando fôlego de vida, essa palavra veio muito forte ao meu coração. E aí eu peguei a Bíblia e coloquei aqui para a gente preparar a palavra do dia, né, para chamar vocês, convidar vocês a gente participar desse momento. Camilinha puder aí, né, adicionar, enviar o convite, né, para as pessoas, tá certo? E enquanto eu estava colocando o café, né, do meu esposo e esperando, porque eu fico aguardando, né, Camilinha nesse momento levar, né, o filho dela na escola. E aí eu liguei no canal 14 e, para minha surpresa, mais uma vez, né, a palavra que nessa manhã o Espírito Santo de Deus me deu para compartilhar, a gente aprender junto, a gente meditar junto, foi o texto que a irmã acabou de ministrar. E eu falei para o meu esposo assim, meu Deus, né, assim, porque acho que foi essa semana e a semana passada, né, assim, o texto, a palavra que eu fui ministrar, exatamente uma outra irmã foi e estava ministrando, e agora essa irmã pela manhã estava ministrando. Mas eu acredito que se você não ouviu, você não escutou, né, assim, a oportunidade de você ouvir agora. Claro que eu não escutei, né, assim, por completo, mas eu sei porque a palavra de Deus, ela é tremenda. Eu queria que você pudesse abrir aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Quero agradecer aí, né, assim, a minha amiga Cláudia, né, Nutri também, que ontem a gente estava lá fazendo a visita na casa dela, trelando, né? Fui lá fazer uma visita na casa dela e aí eu falei, né, assim, porque ela sempre tem nos acompanhado às vezes quando eu faço no meu privado, né? E aí eu falei, não, mas a gente tem um canal lá no YouTube, né, assim, a gente tem, onde tem várias ministrações, inclusive, né, se quiser também se inscrever lá no canal, né, Unidos do Senhor Oficial, né, tem lá ministrações todos os dias, várias vezes, né, no dia, tem várias ministrações, vai fazer acho que uns 3 anos, né, mais ou menos isso, obrigada também, Cláudia. Eu estava compartilhando com o Alexandre, né, assim, o nosso momento. E aí, uma irmã, né, assim, que eu tinha vindo antes de ir para casa de Cláudia, eu tinha passado lá, e aí quando eu postei a foto da gente, e aí ela estava falando, nossa, como é bom você ver você sorrindo, né? E aí eu falei, não, foi que nós relembramos, né, alguns momentos e curas que foram liberadas, né, sobre a minha vida, porque como a gente estava domingo ministrando, né, assim, o Senhor estava falando ao nosso coração, existem curas não só física, né, assim, mas cura da alma, né, sentimentos, dores que muitas vezes não é possível ser retirado com medicações, né, que a gente vai ali na farmácia, vai no profissional, né, assim, ele tenta no seu conhecimento passar, né, assim. E nessa manhã, né, assim, o Senhor estava falando ao meu coração e como é bom, né, como eu disse para ela, é libertador, né, assim, a gente poder muitas vezes liberar, deixar, né, assim, coisas, né, que realmente, né, assim, nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós devemos olhar para o alvo, né, e adiante, esquecendo das coisas que para trás fica, né, assim. E tempos que não voltam, mas tempos que Deus também faz novos, né, novo todas as coisas, né, o que já existia se torna novo, né,
E é assim que eu senti ontem, né, naquela visita, né, assim, a gente era muito próximo mesmo lá na faculdade, né, assim, e por imaturidade mesmo, nossas, né, assim, e é tempo, coisas que acontecem, mas que tudo serve para contribuir para o bem daqueles que amam ao Senhor, né, assim, e eu sei que um novo tempo está surgindo, né, nas nossas vidas. E daí eu queria compartilhar com vocês o que está escrito lá no livro de João, capítulo 20, e o versículo, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e dos outros discípulos, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e os outros discípulos saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu a faixa de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado pelas faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele o viu e creu. Eu disse até o 3, mas eu li até o 8, certo? E quando eu estava... o Senhor estava trazendo essa palavra ao meu coração, né, assim, nessa manhã. Algumas coisas, né, pontos que ficaram bem, né, assim, marcado na minha vida, e eu fiquei, né, meditando a respeito desse texto, né, assim, mesmo colocando, né, o café da manhã, mas eu estava meditando nesses pontos que o Senhor estava tratando comigo. A primeira coisa, a gente precisa ver aqui que esse texto, né, a gente sabe que é sobre, né, a ressurreição de Jesus, né, assim, não tire em nenhum momento o mérito, né, assim, nem estou aqui para distorcer ou mudar a palavra, mas o que esse fato, né, que foi real, verdadeiro, aconteceu, ele nos traz muitas lições, muitas aprendizagens, né? E uma delas foi, né, assim, quando houve, né, essa morte, a Bíblia mostra aqui que Maria Madalena, logo bem cedo, diz o texto, logo cedo, ela foi lá no sepulcro. Observe, querido, que ainda era madrugada e era logo cedo. Ela foi buscar a presença do Senhor. E olhe que ela foi buscar não no sentido de buscar para o adorar, de buscar para o adorar, buscar, né, assim, para poder pedir alguma coisa, porque ele estava morto, porém vai viver, né? Vive até hoje. Mas o acontecimento... Não sei se vocês estão me ouvindo. Se alguém puder aí me confirmar. Obrigado, Ana. Obrigada. Então, o que acontece, né? Assim, esse evento tinha acontecido, e aí chegou que ela foi logo cedo, de madrugada, né? Assim, ela foi buscar o Senhor Jesus. Observe que quem já passou, né, pelo sentimento de perda, né, assim,
morte de pai, de mãe, né, assim, de alguém que você gosta muito. É um sentimento muito doloroso, né, assim, é um sentimento que a gente chora muito, a gente sente muita dor, né, pela falta. E claro que elas entendiam que Jesus era o Salvador, porém, né, assim, a gente vai ver no texto da ressurreição que eles, né, assim, esqueceram no caminho de Emaús as palavras que o Senhor tinha dito. O Senhor disse: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, né, assim, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E eles ouviam aquelas palavras, mas quando aconteceu mesmo, na real, né, assim, como foi fato, né, assim, o desespero tomou. Eles estavam ali, por isso que no capítulo 14 de João, você vai ver o Senhor dizendo para os discípulos: tá bom, muito bem-vinda, Adna. Seja bem-vinda, certo? Ana tá dizendo aí, minha irmã Adna, né? Adna, tá certo? Seja muito, muito bem-vinda, tá bom? E daí, quando diante daquele acontecimento, ou seja, onde Deus, né, Jesus, né, morreu, eles tomaram com aquela tristeza, com aquela dor, mas a Bíblia vai dizer que ela foi buscar logo cedo a presença do Senhor Jesus. Observe que em meio às nossas dores, em meio às nossas decepções, aos nossos choros, não pode esse sentimento ser um impedimento para que nós venhamos a buscar ao Senhor Jesus. A atitude de Marta, né, assim, Maria Madalena, foi logo cedo. Claro que elas vão, ela e outra depois acompanha nela, elas vão para embalsamar, né, para perfumar, porque era um costume dos judeus, né, fazer isso. Mas ela vai logo cedo, logo de madrugada. Diz quando é madrugada, bem cedo, ela vai ao sepulcro, ela vai ao túmulo. O propósito era ver o corpo, era fazer, né, as especiarias, né, aromáticas, os óleos que colocavam. Essa era o desejo. Mas nessa manhã, será que em meio a um choro, a uma decepção, a uma dor, né, assim, você tem buscado, em primeiro lugar, o reino de Deus? Você tem acordado mesmo de madrugada, nas madrugadas da vida, ou de madrugada, para buscar logo cedo a presença do Senhor? Outras coisas têm sido como prioridade na sua vida. Às vezes você vai, né, à busca de pessoas, de tentar resolver, né, ao seu jeito, ao seu mérito, né, assim. E claro que isso não quero que você distorça a palavra, né? Achar que, porque o que é para Deus fazer, não adianta que você tentar fazer, porque não vai conseguir. Mas o que é para o homem fazer, Deus não vai fazer por você, né? Assim, Deus vai aguardar e fazer. A gente vê muito isso, né, sobre a promessa de Deus na vida de Abraão. O Senhor disse para Abraão, né, assim, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou mostrar a terra em que tu vais habitar, né? Assim, há uma promessa de Deus, mas é condicional. Deus não ia arrancar ele dali, porque Deus faz assim, né, em momentos específicos, como ele quer, da maneira que ele quer, porque a gente vê na passagem de Filipe, né, lá em Atos, quando ele é levado pelo Espírito, ou seja, Deus arranca ali, né, e o coloca, né, diante para ministrar, né, a palavra. Mas não é muito comum, né, assim, de o Senhor exatamente fazer assim, né? Ou seja, ele quer eu e você buscando, e aí ele vai lá, puxa você, e você... Não, é uma atitude sua, né, assim, e Deus não vai fazer por você, né? Ele vai fazer para você, mas não por você, ou seja, no seu lugar. Existem coisas que você tem que ter atitude. E essa atitude dela, de Maria Madalena, foi logo cedo buscar a presença de Jesus, né? Assim,
não anula, né, assim, que aí era uma ressurreição. Eu não estou mudando o texto, mas eu estou dizendo assim a prioridade, né, como a Ana está aí participando, né, e está dizendo as primícias, né, quando ela entrar lá no canal e ver as ministrações, ela vai entender, né, assim, o quanto no meu ministério, quanto, né, em ministrações, eu sempre ensino nós darmos as primícias, né, os primeiros dias, os primeiros sorrisos, as primeiras falas, né, assim, ao nosso Deus, que é digno, né, de toda honra, toda glória, de toda exaltação. Às vezes a gente quer dar, né, o restante, o que não serve, a gente quer dar, mas o Senhor deseja a primícia, né? Entrou aí a nossa irmã Andréa também, nunca mais, né, tinha participado. João capítulo 20, né, de 1 ao 8, né, assim, que nós estamos ministrando. E daí, né, assim, a gente vê o primeiro ponto. Ela foi buscar o Senhor Jesus logo cedo. Logo bem cedinho. Sabe que eu estou dizendo por experiência própria. É assim, eu lembro que no sepultamento da minha mãe, né, e foi uma dor muito grande. Mas eu lembro que quando foi retirar os ossos, né, para colocar lá no ossuário, e eu me lembro que assim, nossa, que dor. Foi uma dor, né, assim, muito grande. Então, voltar ao lugar, né, rever ou ver, né, assim, aquela dor é muito difícil. Então, ela acorda logo cedinho, e vai buscar, vai lá ao sepulcro, vai lá no túmulo de Jesus, sabe, rompendo as dores, porque eles tinham perdido Jesus, o amigo Jesus, aquela companhia maravilhosa, aquela presença de Jesus, que eles viram Jesus, né, assim, multiplicar, curar, né, salvar. Eles viram Jesus se entregar, né, assim, de morte de cruz. Eles viram isso. E ela, mesmo em meio àquela dor, aquela tristeza, né, de ter perdido, né, para ela, né, porque esqueceu no sofrimento do que o Senhor Jesus tinha falado. Era necessário que o homem morresse e ressuscitasse. Ele ia ressuscitar. Mas em meio aos sofrimentos, a gente tem a tendência de esquecer as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor fala. E por isso que em João 26, né, quando no caminho de Emaús, o Senhor diz para aqueles 2 discípulos, diz: como vocês custam entender o que os profetas falaram? Por quê? Porque, querido, o Senhor tinha falado, mas eles estavam ali chorando e esqueceram que Jesus tinha dito que ia morrer, mas ia ressuscitar. Em meio ao sofrimento, nós somos tendenciosos a esquecer de o que o Senhor falou e nós ficamos desesperados. Mas, né, como segundo ponto, né, assim, independente do teu sofrimento, do que você está passando, né, do seu choro, não esquece do que o Senhor falou. Não esquece de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas Deus vai acrescentar na tua vida. O Senhor diz lá no livro de Jeremias, né, que 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Ele não diz metade do teu coração, pedacinho do teu coração. Ele diz de todo o teu coração. E aquela mulher, né, Maria Madalena, ela vai logo cedo buscar a presença do Senhor Jesus. Mesmo sabendo na dor dela, esquecendo do que o Senhor tinha prometido, ela sabendo que ela ia encontrar, ela, no pensamento dela, tá certo? Ia encontrar o corpo de Jesus. Porque observe que o texto diz que quando ela chega, ela vê que a pedra foi removida e ela não encontra mais o corpo do Senhor Jesus ali. Ou seja, ela foi ao encontro do corpo para fazer o que era de costume dos judeus. E ela foi, quando ela chega ali, ela não vê o corpo. Mas eu quero nessa manhã, né, estar compartilhando com você, de você entregar as tuas primícias, buscar logo cedo a presença do Senhor.
Ah, mas eu estou passando, pastora, por uma situação, a senhora nem sabe, ou como a noite foi chorosa, como a noite foi dolorida, né, assim, mas rompe a tua dor e vai buscar aquele que tem a promessa de vida eterna para a tua vida, aquele que pode resolver o teu problema. A Bíblia diz que ela vai ao encontro de dois, então ela corre ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, que é João, né? E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocou. Sabe que quando eu vejo, né, e é o terceiro ponto, quando eu vejo essa parte do texto, né, logo me lembro o que diz Eclesiastes 11, né, que nem eu nem você sabe como, de onde vem o vento, como é formado, né, os ossos de um bebê, de uma criança no ventre materno, como está se formando, como está sendo gerado. Assim também, né, é a obra, é a forma de Deus operar. Muitas vezes nós não entendemos. E daí nós ficamos buscando, sabe, em lugares, em pessoas, buscando resposta para situações, para, sabe, tirar essa dor de nós. E aí a gente busca, né, em passeios, a gente busca em pessoas, a gente busca em emprego, a gente busca em tantas coisas. Observe que ela foi à busca do corpo de Jesus. Ela saiu logo cedo, rompeu a dor e foi o choro que estava, né, na vida dela. E ela foi, e quando ela chega, ela se depara, né, assim, com algo que diante dela, né, assim, esse texto, essa parte do texto, a gente pode, né, dar uma ministração, outra ministração, porque se tem duas aplicações. Primeiro, né, assim, o desespero. Ela foi ao encontro de Jesus, lá do corpo de Jesus, e não encontra. E aí o desespero é tomado porque ela não encontra. E eu acabei de dizer o texto que de Jeremias, que o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E talvez você deve ter estado pensando aí: então, pastor, ela não buscou o Senhor de todo o coração, por isso que não achou. Não, que nesse texto, né, assim, ela não poderia achar dentre os mortos aquele que tinha ressuscitado, que era Jesus. Então, por mais que ela fosse até de madrugada, se ela fosse durante a noite, ela não iria encontrar o Senhor Jesus, porque Jesus havia ressuscitado. Então, observe que ela vai e ela fica desesperada. Mas nessa manhã, como eu falei, enquanto eu estava colocando e o Senhor estava ministrando algumas partes no meu coração, né, assim, e algumas aplicações desse texto no meu coração. E aí, né, o Senhor falou: pois é, quando você me busca de todo o seu coração, quando você me busca logo cedinho, sabia que quando você vai lá, né, até apresentar ao Senhor Jesus, sabe que muitas vezes você não encontra mais, não o Senhor Jesus, a causa do teu sofrimento, da dor. E meu esposo às vezes fala, e meu filho, quando, né, morava, que ele é casado agora, quando morava aqui, às vezes ele quando estava, né, ou de férias, né, assim, ou tinha algum feriado e ele estava em casa, e aí ele ficava com aquele olhar dele assim, né, meio sem entender. Às vezes minha filha também, que às vezes eu estava chorando, buscando a presença do Senhor, me derramando na presença do Senhor, e daqui a pouco eu estava, né, em alegria, em júbilo, porque eu já não encontrava mais em minha vida, em meu coração, aquela tristeza, aquela dor. Nessa manhã eu quero dizer para você, né, que tem dado as primícias, que tem, sabe, ido logo cedo buscar a presença do Senhor.
sabe, encontrar, né, aquela situação, né, que muitas vezes é tão desfavorável para nós. Mas eu quero dizer, por meio da palavra de Deus, nessa manhã, quando eu e você buscar o Senhor de todo o nosso coração, não por metade, de todo o nosso coração, sabia que quando a gente chega lá, porque ao ela se levantar cedo, a ela ir ao encontro, Jesus já estava resolvendo, né, o problema dela, que para ela era problema, né, a angústia dela, a tristeza, o motivo daquela tristeza que era Jesus, né, não estar mais entre eles, porque Jesus era um amigo. Lembra quando Deus ressuscita a Lázaro, o amigo? Marta diz logo, né, assim, olha, teu amigo, a quem tu amas, né, assim, está doente. Né? Ou seja, um Deus que era muito amigo, um Deus que era próximo. E aí, quando Maria Madalena vai, né, assim, ou seja, ela estava movida daquela dor, mesmo no pensamento dela, esquecendo que ao terceiro dia Deus ia ressuscitar e ele cumpriu o que ele falou, né, assim, ela vai ao túmulo na esperança de encontrar o corpo de Jesus. E quando ela não encontra, porque a promessa tem sido cumprida, a promessa de Deus tem sido revelada, ela fica desesperada porque ela esquece do que Deus tinha prometido. E aí ela fica onde colocou, fica procurando. Quantas vezes, né? Você colocou diante de Deus, buscou em primeiro lugar, buscou, né, a presença do Senhor. E as pessoas, até você fica dizendo, como pode, né? Onde colocou? Como foi isso? Porque você buscou a presença do Senhor. E quando nós buscamos logo cedo a presença do Senhor, o Senhor trata de resolver a nossa dor, o nosso desespero. Enquanto ela saía da sua residência, né, do local onde ela estava ali, né, assim, e vai ao encontro. A Bíblia diz, não sou eu, que quando ela chega lá, ela percebe que a pedra tinha sido removida. Ela, quando olha, não tem o corpo do Senhor Jesus, porque ele tinha ressuscitado. Talvez você possa estar aí do outro lado, né, e tá achando que é por um acaso só que você está ouvindo essa ministração, que por um acaso, né, você entrou, ou até por educação, seja o que foi, você entrou pelo convite. Mas eu quero te dizer que primeiro, busca logo cedo a presença do Senhor. Depois, em meio ao segundo ponto, mesmo em meio à dor, mesmo em meio, sabe, aquilo que você acha, né, assim, que não tem força para isso, continua buscando. Terceiro, você vai achar a promessa cumprida, Deus fazendo por você, removendo por você, quando você o buscar, quando você for à presença dele, quando você colocar diante dele a tua dor, aquele sofrimento, né? Aquilo que estava te causando, quando você coloca diante de Deus, o Senhor, ele vai remover do teu coração, remover da tua vida, remover da situação, ele vai remover. Porque a Bíblia diz que quando ela chega, ela encontra a pedra removida. E ela continua, né, olhando. E quando ela olha, ela não encontra o corpo do Senhor Jesus. E ela fica, né, desesperançada. Ela vai à procura, porque tem gente, né, que vai à procura, né, de respostas. Como foi isso? Não, foi fulano que fez isso. Não, foi ciclano, né, assim, procurando resposta para milagres extraordinários que Deus deseja fazer na minha vida e na sua vida. Muitas vezes a gente quer procurar respostas, a gente quer procurar, né, entender determinadas coisas na nossa vida, quando simplesmente nós precisamos viver
né? O Deus que remove de dentro de nós, remove das nossas vidas, remove de determinados lugares, remove, retira aquela dor, retira aquela situação que tanto tem te incomodado. É esse Deus que nessa manhã está dizendo assim: quando você me buscar, quando logo cedo você for à minha presença, quando logo cedo você der as primícias do teu dia a buscar a minha presença, você vai perceber que no decorrer do dia, do decorrer de você chegar, né, naquele lugar, você não vai encontrar uma pedra, mas você vai encontrar que o Senhor removeu por você. Ele removeu por você. Ele fez isso por você. Porque ele viu que em meio àquela dor, em meio àquele sofrimento, você foi, rompeu, né? Com dor, mas você foi lá, né? Porque ela chorando, ela foi buscar o Senhor Jesus. Só que quando ela vai, esse Deus que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 6, que ele é galardoador dos que o buscam. Quando eu e você busca de todo o coração, Deus nesta manhã está removendo, né, da tua vida, da minha vida, essas pedras que muitas vezes servem de tropeço, para a gente tropeçar, para a gente cair, para a gente não enxergar, para impedir de vivermos, né, promessas do Senhor. Essa saiu bem quentinho, chegou agora, né, do céu, né? Essas pedras que muitas vezes querem nos impedir de enxergarmos e vermos aquilo que o Senhor, né, fez. Porque o Senhor removeu por ela, na dor que ela estava, no sofrimento, na guarda do túmulo, né? Porque o rei, né, assim, Herodes, ele diz o quê, né, assim, olha, coloca um escolta, porque eles dizem que ele vai ressuscitar, né, assim, e aí a fama dele vai ser até maior, né, assim, o prejuízo vai ser maior, mais do que quando ele estava vivo. Então eles colocaram aquela pedra, né, assim, ficaram lá os guardas, tudo para impedir de ela enxergar, de ela ver que o túmulo estaria vazio. Por quê? Porque tinha uma promessa de Deus que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E muitas vezes existem pedras que você diz: como foi isso? Foi porque você não tinha condições de remover. Por si só você não conseguiria, porque tem gente espiando, tem gente olhando, né? Tem gente, né, guardando aquela pedra para que ela não seja removida da tua vida, para que você não enxergue, para que você não tome posse daquilo que o Senhor tem para você. Mas eu quero te dizer que nessa manhã, né, o Deus que tem o poder de remover, né, essa situação, remover essa dor, remover essa situação, é esse Deus que nesta manhã, por meio de sua palavra, ele fala com você, porque ele vai utilizar o instrumento que ele quiser. Basta ele simplesmente afinar, né, o instrumento, e aí ele toca, né, o som da voz do Senhor sobre a tua vida. Essa palavra do Senhor que faz toda a diferença em nossas vidas. Essa palavra, querida, que vai nesta manhã ao encontro seu, dizendo: mesmo você aí chorando, mesmo em meio a uma situação, busca ao Senhor Jesus. Logo bem cedinho, vai lá, à presença dele. Não importa, lembra Pedro, né? Camila, né, se apropriou da palavra, recebeu, né, a palavra quando semana passada nós estávamos ministrando. Lembra Pedro, querido? Ele tinha passado a noite inteira
inteira e nada tinha pescado, mas ele disse, porque és tu, Senhor, que está dizendo, eu vou lançar a rede. Ou seja, não importa quantas noites você lançou, quantas vezes você lançou a rede e talvez você nada pescou. Mas se é o Senhor que está dizendo, se é o Senhor que nesta manhã está dizendo, né, assim, que quando você buscar a Ele, Ele vai remover da tua vida essa situação. Ele vai remover da tua vida. É esse Deus que fala com você. É esse Deus que removeu, né, a pedra, né, assim, que estava lá. Ela foi procurar, mas não encontrou. Não encontrou porque Deus tinha resolvido, Deus tinha feito por ela o que ela não podia fazer. E não era porque era uma mulher e de sexo frágil, não, porque se mesmo que fosse um homem, né, assim, chegasse lá, a pedra era grande, porque foram os soldados que colocaram, não só foi um. Né, assim, então aquela pedra aí estava lá com aquele lacre, então assim, tinha uma dificuldade para ser removida. E Deus sabe que você, por si só, não vai conseguir remover. Por si só, porque às vezes a gente está lutando, né, a gente está querendo resolver do nosso jeito, da nossa forma. E é o Deus dessa manhã que está dizendo para você, né, que Ele é capaz de remover por você, Ele é capaz de remover a pedra. E a Bíblia diz que o versículo 8, né, que é o quarto ponto e onde a gente termina, que diz assim, depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também, que chegou primeiro ao sepulcro também, entrou, ele viu e creu. Ele viu e creu. Aquele discípulo sabe que chegou primeiro. Que enquanto Maria Madalena estava dando a notícia que tinha ido lá e não tinha encontrado o sepulcro de Jesus. Talvez você esteja aí ouvindo essa palavra. E você tem sido a primeira a dizer assim, eu vi, eu creio que Deus está falando comigo. Sabe que eu termino com esse ponto, com esse versículo. Ele viu, ele creu. Ele viu, querido, que era Deus falando com ele, era Deus, ele viu aquela situação e ele creu. Ele creu. Ele acreditou. Ele acreditou que o Senhor tinha dito que ia ressuscitar e por isso que ele não estava ali. Você precisa ver, não ser como Tomé, que Tomé disse, eu tenho que tocar, né, nas chagas para poder eu crer, para poder eu acreditar que é o Senhor. Mas esse discípulo que correu e foi logo, né? Primeiro, a Bíblia diz que ele viu, quando ele viu aquela situação, ele não ficou como Marta, né? Maria Madalena, só quero dizer Marta, Maria Madalena, que ela disse assim, onde colocou? Ela começou a procurar, onde foi que puseram? E a gente vai ver no livro de Lucas, né? Quando vai relatar a ressurreição, né? Assim, que Jesus vai aparecer. Ela diz, né? Assim, confunde Jesus quando Jesus aparece para ela, né? Assim, no livro de João, ainda no mesmo capítulo, a partir do versículo 10, perdão, tá certo? Do versículo 10, você vai ver que no 15 ela diz assim, disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Porque ela estava continuando a procurar, ela estava querendo entender onde é que estava Jesus. Jesus estava no cumprimento daquilo que ele falou. E ela chega e diz assim, pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Veja, querido, que antes de Jesus aparecer para ela, estava lá Madalena procurando, querendo entender, querendo procurar, né, solução, querendo encontrar o corpo de Jesus. Óbvio que ela não ia encontrar. Quantas vezes você está procurando em outras coisas, em pessoas, em situações,
e você não vai encontrar. Porque você está confundindo em meio ao choro, né, o jardineiro. A ação de Deus com o jardineiro, porque ela pensa que é um jardineiro que está falando com ela e é Jesus que está falando com ela. Talvez você esteja olhando e está dizendo, eu conheço essa mulher aí, né, assim, né, eu conheço essa que está falando aí. E aí você está confundindo a minha vida, achando que essa palavra não pode ser para você, porque você está me confundindo, né? Assim, você está achando, porque está olhando para mim, né? Ontem a gente não foi, Cláudia, conversando, e eu estava dizendo como eu tenho sempre falado, né? Eu sempre falei que as pessoas têm me colocado, né, num lugar de perfeição. E existem pessoas porque vê o meu story ou vê, né, algo, aí começa a julgar a minha vida porque acha que eu sou perfeita. Quem está me colocando nesse lugar é você, porque eu nunca me coloquei nesse lugar, porque perfeito é o meu Senhor. Questionando como é que pode de duas, né, como eu já ouvi, de duas fontes sair água doce e água salgada, porque está se limitando, porque está ouvindo uma música, aí, eita, como é que pode? Deus não está mais na vida dela, Deus não age com ela, e eu fico olhando assim, porque está se confundindo e está deixando de receber da parte de Deus. Então é interessante que quando eu estava semana passada ministrando, Camila e Bruna, no mesmo dia, né, recebeu a resposta quando Deus disse, não importa se foi a noite toda, lança a rede. Jana mandou pro meu WhatsApp, né, o quanto ela tinha recebido aquela palavra. Jó depois também falou comigo, sabe que pessoas às vezes tá olhando para os seus feitos, tá se paralisando, tá se confundindo. E às vezes faz de uma forma que, se você não vigiar, você próprio, né, começa a se culpar, a se julgar pelo julgamento dos outros. Pelo que os outros estão dizendo por você. Jona conhece, né? Mas eu estava conversando com Alderice, né? Assim, e eu estava falando, né, com ela algo assim, eu estava desabafando com ela, né, em meio a esse repouso aqui de cirurgia, né, e aí eu estava conversando com ela pelo Instagram e ela pegou e disse, Adriana, eu não tenho dúvida, né, da intimidade, né, do amor que Deus tem com você, da intimidade que Deus tem com você, da forma linda que Deus se revela a você. Não é porque você posta uma foto, né, assim, e acompanhado com uma música, né, assim, secular, que isso vai te anular o que você é, a história que você tem com Cristo. E aí ontem eu até enviei para algumas pessoas, né, uma mensagem que eu tinha visto, né, assim, que um erro, algo que você fez não vai anular toda a história, a promessa que Deus tem na sua vida, porque alguém está julgando isso, ou porque você errou, ou porque você caiu, né, assim, a Bíblia diz que o justo ele pode cair 7 vezes e o Senhor o levantará. Mas tem gente que Deus está levantando. E tem pessoas que não, eu quero que ela fique aí, prostrada, nesse lamaçal. Eu quero que ela fique nessa situação. E aí não conseguem entender. Não conseguem entender esse amor de Deus tão grande, essa misericórdia de Deus, essa graça de Deus. Que sabe, em meio ontem a gente conversando, eu e Cláudia, né, assim, que às vezes chama ela Cláudia, às vezes chama Ana, né, Ana, né, assim, e aí, quando a gente estava conversando, e aí Alexandre, né, perguntando onde é que eu estava, e não sei o quê, porque eu tinha demorado, né, sabe que eu falo, né, a gente conversa. Imagine o tempo que a gente não se viu. E aí eu mostrei a foto, né, da gente e aí eu estava compartilhando, né, assim, com ele. Então, assim, a gente percebe, sabe, querida, assim, que não anula. E aí, na foto até que eu postei dela, né, assim, eu coloquei uma música secular mesmo, né, assim, que, né, amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, né, no coração. E depois eu coloquei uma outra que não apaga as lembranças
né, de reviver, de estar junto com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas nos desprezam, nos anulam por causa de um fato, por causa de uma situação, esquece tudo o que você viveu, todo momento que você viveu. E ontem, de uma forma muito linda, né, assim, que como as meninas já me conhecem também, né, assim, sabe que eu vou, né, do nada aqui, eu tava aqui em casa, né, assim, eu vou, né, assim, sem nada programar, tu tá em casa, eu vou, né, assim, e quando a gente tava ali conversando, né, sobre trabalho, sobre algumas coisas, né, e tal, tudo assim, na nossa vida, do meu neto, né, assim, ela do filho dela, e a gente tava assim, conversando, e no final, quando a gente tava vindo, né, assim, e eu disse de todo o meu coração, eu disse, Ana, eu gostava tanto de você, né, aí até ela brincou, né, gostava não, né, gosta, que aí eu sempre brincava com ela, que é mandona, viu, mesmo assim. Aí ela gostava, não, eu disse, não, Ana, eu estou falando no sentido da situação passada, lembrando daquele fato que foi no passado, não é hoje, mas a gente não está vivendo mais isso, né? E ela fez, eu entendi, né, assim, e eu disse, por quê? Porque muitas vezes a gente cria expectativa em pessoas, né? Ela rindo aí, né, Ana? Porque ela sabe, né? Assim, lá do colégio, na faculdade eu brincava com ela assim, né? Mas é mandona, né? Assim, que tem que ser igual ao dela. Eu dizia que ela ia ter uma menina, porque ela já tinha, né? Luiz Paulo. E aí eu dizia que quando tem uma menina, ela vai ser igual a tua assim mesmo. Eu disse, não quero isso, né? Assim, tem que ser do jeito dela. E, né? Assim, mas é uma pessoa encantadora, né? Assim. E é assim, muitas vezes a gente, né, cria expectativa, né, assim, às vezes a gente não vê, não enxerga, não viu isso, né, e aí quando eu estava saindo, né, assim, ficou muito guardado na minha audição, né, assim, a audição também do coração, Ana, que aí ela fez, me desculpa por isso, porque não só foi você que sofreu, né, eu sofri também com esse afastamento. Veja, querido, que era simplesmente uma atitude, né, nossa. A gente ficou tempos, né, assim, não de mal, mas sem se ver, sem se falar, né, assim, tão próximo que a gente mora, né, assim, mas sem se falar, simplesmente porque a gente esqueceu das palavras do Senhor. Se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai a ele. Quando você vai ofertar e lembrar, não é que você fez, mas é lembrar que o teu irmão tem, vai a ele. E foi tão lindo que por algumas vezes, não foi, Ana? A gente se encontrou no shopping, né, assim, Deus marcando, a gente se encontrou lá na UPA, né, assim, quando eu fui procurar, né, para falar com ela, né, e sabe, um momento que meu pai estava lá com depressão, e daí, né, assim, momentos, mas sabe que eu entendo que tudo tem um tempo determinado, um propósito, como o Senhor diz, debaixo do céu. Sabe? E aí quando eu fiquei pensando assim, nossa, vê, eu e ela sofreu de graça, né? Eu sofrendo, porque eu decepcionada, eu queria que ela tivesse ficado ao meu lado, porque eu falei, mas ela não ouviu. E ela sofrendo do outro lado, porque também não entendendo por que eu tinha, né, me afastado, né? Por que isso tinha acontecido? Sabe que às vezes a gente simplesmente sofre porque a gente não lembra de algumas coisas, né? Assim. Maria Madalena, né, estava esquecida, como os discípulos no caminho de Emaú, estava lá caminhando. E ele chorando e dizendo, Jesus ao lado dele, e ele dizendo, tu és novato aqui, tu não és daqui, da região, porque tu não sabe desse acontecimento. E o Senhor lá escutando, Senhor escutando. Né, alguém que provavelmente, Viciana, vai começar a julgar, né, eita, quem tá vendo que ela é a problemática, né, assim, que, né, por ela, não, né, assim, ontem até, quando a gente tava conversando, né, aí a Ana sempre falou isso, né, pra mim, né, assim, sobre, né, da beleza, e aí quando a gente terminou, aí eu entrei no carro e tava indo, né, aí eu baixei o vidro, disse alguma coisa, né, pra ela, e aí ela, como sempre, né, dessa forma muito carinhosa, admiradora que ela tinha, né, da minha vida, e ela,
também aí fica difícil, né? Alguém, né, que a gente tava falando, né, de situações, né, assim, que as pessoas se incomodam com o jeito de falar, né, com o jeito de ser, né, assim, e aí ela disse também porque tu é muito linda, né, assim, e aí por isso que muitas vezes causa, né, em pessoas essa situação. Né? E quando eu tava no carro, aí ela pegou e disse, também uma galega bonita dessa, num carrão desse, né? Assim, aí eu fiquei rindo, eu dei partida, né, Ana? E eu fiquei rindo sozinha no carro. Eu disse, meu Deus, tem coisas que é da essência, né? A pessoa não vai mudar, né? Assim, né? Como a gente também desceu na escada, essa visita não valeu não, porque tu foi embora. Eu disse, o quê? Eu vim cirurgiada, né? Assim, desobedeci, que era pra eu ficar de repouso. Vim cirurgiada, tu tá dizendo que não valeu. Eu disse, poxa, não valeu o esforço, né? Que eu fiz. E aí ela disse, tu entendeu como eu falei, porque é tão bom, né? Foi tão bom o nosso reencontro, né? Assim, início de muitos, né? Reencontro mesmo, né? Assim, porque eu sei que às vezes é necessário algumas coisas acontecer na nossa vida para que a gente, né, assim, viva aquele momento. Hoje, com certeza, né, a nossa amizade vai ser muito mais fortalecida, porque a gente tem muito mais experiência, a gente hoje tem uma outra visão e aí a gente vai conseguir, né, assim, ser bem melhor. Tá bom, tá certo. A Adina tá dizendo aí que no próximo ela vai querer estar junto. Tá certo, Adina, tudo bem, mesmo assim. E foi maravilhoso, né? Esse dia aí. Eu deixo essa palavra para você, né? Assim, como eu falei para ela, eu disse, Ana, não é desabafo, é simplesmente, né, como Deus ele faz. E essa live, né, enquanto eu estava aqui, né, meditando e buscando, né, a presença do Senhor, né, assim, o Senhor nessa manhã me utiliza. Então, quando eu tive que relatar, né, esse fato, por quê? Porque muitas vezes a gente espera dos outros uma perfeição. As pessoas aqui nos colocam nesse lugar de perfeição, né, assim, de que você não erra, de que você muitas vezes vai agir como eu, né, assim, como, né, criança, como inexperiente, né, assim, porque se eu tivesse a cabeça de hoje, né, assim, eu teria, Ana, preste atenção que eu tô falando, Ana, vê, e no tempo não foi. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente está envolvido na nossa dor, né, a gente fica à procura de solução, à procura, né, de que essa dor saia. Mas eu quero te dizer que nesta manhã, independente, querido, veja o que Deus está falando com você. Creia no que Deus está falando com você nessa manhã. Independente, não olhe para mim, não olhe para os meus stories, né? Assim, não olhe para a minha vida, né? Claro que a gente tem pessoas que são referência na nossa vida, mas não na referência como alguém, né? Disse, você é referência para muitos. Amém, sou, querido, porque nós somos referência, mas nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Que você possa entender que Deus está removendo do meio meu e seu. Deus está removendo essa dor, removendo essa indiferença, removendo essa situação, esse problema. Mas para que isso aconteça, você tem que buscar logo cedo o Senhor Jesus. Você tem que fazer como aqui está dizendo, né? Que você veja isso e você possa crer que Deus está falando com você. Porque Deus ele vai utilizar quem Ele quer. Somos só um canal do Senhor. Deus usou a burra para falar para Balaão. Então, não que somos burros, somos semelhança do Senhor. Então, por que a gente fica, né? Será mesmo que Deus está falando comigo? Né? Mas olha lá a vida dela. Olha como ela tá, olha como ela fala, olha como ela se veste, olha como é o cabelo dela, olha como é isso, olha como é aquilo, né? Teve uma pessoa que deixou de receber a palavra porque
eu estava fazendo preparo para fazer um exame, né, assim, e aí eu estava bem abatida, e aí eu peguei e coloquei um efeito, né, assim, para, né, não ficar tão pálida, né, assim, e aí a pessoa disse que uma vizinha estava escutando e recebendo. Aí ela disse que ela fechou a tela, porque ela fez, como tu colocou, né, o efeito, né, assim, e aí a pessoa disse, a voz dela é doce, é uma voz com autoridade, que tem autoridade naquilo que está falando, né, assim, porque às vezes a pessoa está olhando para você, está olhando para mim, para o estereótipo, né, da pessoa. Não, querida, nessa manhã, assim como aquele discípulo que primeiro chegou lá primeiro do discípulo, né? Que quem chegou primeiro foi Maria Madalena, mas dos discípulos, quando ela foi falar, ele correu, foi lá, chegou primeiro. A Bíblia diz que ele viu aquela situação, mas ele não foi procurar, não. Então vamos procurar onde foi que colocaram ele, bora não, ele viu e creu. Que nessa manhã você veja que Deus está falando para você, que quando você o buscar logo cedo, Ele vai remover da tua vida. Mas é necessário você buscar Ele como primícia da sua vida. Buscar de todo o teu coração. E aí, querido, né, assim, você vai ser, Deus vai deixar ser achado por você, porque é tão maravilhoso que o texto, né, assim, é porque vai dar uma outra ministração, e para não ficar tão longa, mas você observa que quando Jesus aparece para ela se confunde com o jardineiro. Mas observe que ela foi procurar Jesus logo cedo, ela foi lá no sepulcro, e ela fica desesperada, e ela, onde o colocou? Foi onde colocaram o meu Senhor. E a Bíblia mostra que Deus não anula a sua palavra. Ele diz, quando você me buscar de todo o seu coração, eu serei achado por vós. Jesus estava lá, tu fosse me procurar, Maria Madalena? Eu aqui. Não, jardineiro, pensava que era o jardineiro. Mas o Senhor disse que quando eu o buscar de todo o meu coração, Ele deixará ser achado por mim e por você. E estava lá, Jesus apareceu, porque Jesus tinha visto que ela foi buscar de todo o coração. Mesmo com aquela dor, ela foi buscar, né? Foi ali ao encontro, no sepulcro. Deus viu. E aí ele disse, eu estou aqui. Você não veio me procurar? Eu estou aqui. Ele se apresenta. Só que ainda ela está envolvida com aquela dor, com aquele sentimento que ela diz, pensando que era o jardineiro, diz, se foi o Senhor que pegou, né, assim, me diga onde foi que você me colocou. Deus disse que ia deixar ser achado. E que nessa manhã, quando você buscar, você vai ver que Deus, você quando for procurar essa situação, né, assim, vai ter sido removida da tua vida. Porque Deus vai se apresentar a você e dizer, por que você procura? Eu resolvi por você. Eu removi por você, porque você não tinha condições. Eu removi por você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te conceda um dia de excelência neste dia, né? Que as copiosas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida. E que você desfrute, né, do que você viu nesta live, né? E creia na palavra de Deus sobre a tua vida nesta manhã, né? Assim você possa desfrutar do milagre de Deus na sua vida. Que Deus abençoe e que você seja esse agente abençoador, né? Que a gente sempre pede, tá? Vai estar salvo essa ministração, né? E a nossa irmã da mídia vai colocar lá no nosso canal. Se você ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, é Unidas no Senhor Oficial, né? Assim, você pode escrever lá, tem palavra do dia todos os dias, por isso que colocou, né, palavra do dia, porque tem uma palavra do dia todos os dias, né, às vezes, várias vezes no dia, né, assim, e você pode, né, curtir, não esqueça dele curtir e compartilhar essa palavra para outras pessoas, não seja egoísta, né, assim, fique só para você, você pode compartilhar como também as meninas têm feito, né, compartilhado na sua rede social, né, essa palavra, né, para outras pessoas poderem ouvir
receber da parte do Senhor. Talvez você esteja dizendo, eu não preciso que nada na minha vida ser removido. Talvez você não precise, mas alguém precisa, né? Ouvir que Deus está removendo essa situação. Obrigada de todo o coração. Essa Adna deve ser doce, igual a Ana, né? Assim, porque se eu a conheço, né? Assim, né? Me perdoa, né? Assim, porque Ana sabe, de fisionomia eu só vejo uma vez, só a pessoa e gravo. Mas de nome eu troco, né? Então, pode ser que eu até conheça ela, né? Assim, mas, né, assim, Deus também te conceda um excelente dia, né, para você, que a bênção do Senhor chegue, o favor de Deus chegue, Adna, sobre a tua vida e você desfrute, né? Conhece sim, então conheço, Adna, então, né, assim, ok, né, assim, mas obrigada, né, pela companhia de Ana, de Adna, de Andréa, de Camila, de Jana, né, assim, que eu acho que está no trabalho, mas deve estar escutando, né, assim, né, obrigada, né, as outras pessoas que entrou, eu não vi, que eu não conheço, mas Deus conhece, né, o teu nome, né, assim, que você possa, né, compartilhar essa palavra, né, ler essa palavra, porque ela vai estar falando ao teu coração mais e mais, né, na tua vida. Eu desejo de todo coração. E vou marcar aí, Adna, para um dia que a gente for, é porque às vezes eu faço assim, né, vai sendo guiada, mas espero que no dia que Deus disser assim, vai agora, né, lá, e marcar também esse encontro, né, contigo, e a gente faz aquele encontro que é encontro de pessoas de Deus, né, assim, é muito bom, né? Assim, é maravilhoso. A gente chora, mas a gente se alegra junto, porque a presença do Senhor invade o lugar e muda, né, o ambiente, né? Que Deus abençoe a cada um, né? Assim, que você possa compartilhar também, né, na rede social, né, na sua própria rede social, nessa palavra, o canal, para que outras pessoas possam também conhecer e receber da parte do Senhor. Um beijo no coração, um excelente dia, que Deus abençoe a cada um, no nome dele, do poderoso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Beijos.